Ao domingo viajamos até ao espaço, na rubrica A Última Fronteira. Está sempre connosco Miguel Gonçalves, o comentador da RTP. Miguel, bom dia. Bom dia, Cristiana. Começamos a nossa viagem com estrelas vagabundas entre titãs. É verdade, são estrelas sem abrigo, autenticamente, e que são encontradas, foram encontradas num estudo que eu acho que é muitíssimo bonito, este estudo, aliás, e que mostra aquilo que os astrónomos chamam como a luz intra-enxame. Como o próprio nome indica, quando olhamos para grandes associações de galáxias, um enxame de galáxias, como este que nós estamos a ver, para além de todo o brilho daquelas galáxias, o espaço entre as próprias galáxias também tem assim uma espécie de uma luz de fundo que tem como origem precisamente estrelas sem abrigo, estrelas que não orbitam nenhuma dessas galáxias, estrelas que foram atiradas autenticamente para o meio do enxame, e é uma luz de extrema dificuldade de ser analisada, Cristiana. Olha, para teres uma pequena ideia, é cerca de 10.000 vezes mais fraca do que o nosso céu noturno, visto pelos nossos telescópios. E, portanto, tivemos que chamar quem? Um telescópio espacial absolutamente extraordinário. Calma, não é o James Webb, não vai tudo para o James Webb, neste caso foi o Hubble, e o Hubble analisou cerca de 10 enxames de galáxias a várias distâncias, a mais distante a cerca de 10.000 milhões de anos-luz, e quando tu olhas para enxames de galáxias a várias distâncias, quer dizer também em vários tempos, em várias alturas da própria história do universo. Portanto, este enxame de galáxias mais distante, visto a 10.000 milhões de anos-luz, foi visto quando o universo tinha 10.000 milhões de anos. Ou melhor, há uma distância, a luz demorou 10.000 milhões de anos a chegar até nós. Quais são os resultados engraçadíssimos deste estudo? Em primeiro lugar, perceber por que razão é que existem estas estrelas. Porque é que as estrelas, que ainda por cima estão em enxames gravitacionais, com massas muito grandes e que, portanto, é fácil agarrar, digamos assim, as estrelas às galáxias, como é que nós temos tantas estrelas a vaguear entre as galáxias? Bom, das duas uma, ou poderia ser, ou pode ser algo que é provocado pela colisão das galáxias, e nessas colisões há sempre estrelas que são atiradas para fora dos enxames. Então, se essa fosse a explicação, Cristiana, então seria expectável nós encontrarmos cada vez mais estrelas à medida que o universo vai amadurecendo, porque as colisões das galáxias são muito mais frequentes. Mas este estudo diz uma coisa interessantíssima, diz que o número de estrelas que nós vemos sem abrigo é mais ou menos constante ao longo da vida dos enxames. E, portanto, não é um fenómeno recente. Aquelas estrelas não se tornaram sem abrigo recentemente, 1, 2 mil milhões de anos. Não. Aparentemente, isto é um fenómeno que já existe desde o início dos próprios enxames de galáxias. Ora, isto é um resultado curioso porque nós não conhecemos nenhum mecanismo físico, não conhecemos nenhum modelo que consiga explicar como é que, ao longo de milhares de milhões de anos, nós temos um ritmo, apesar de tudo, constante, em que estas estrelas são autenticamente injetadas para o espaço entre as galáxias. Falta-nos aqui alguma coisa para compreender a própria interação entre as galáxias? Muito provavelmente. Porque, de facto, só o facto de nós sabermos que isto não é uma coisa recente, que estas estrelas não se tornaram sem abrigo nos tempos mais recentes, já nos ajuda também a refinar os próprios modelos que explicam como é que os enxames de galáxias giram entre si, comunicam entre si gravitacionalmente e como é que isso dá origem depois a estas estrelas que são atiradas e que se tornam então sem abrigo. E, portanto, é um estudo que vai precisar do quê? Que o James Webb também entre em cena e tentar perceber melhor esta dinâmica das estrelas sem abrigo. Deixamos agora as estrelas e rumamos a destinos mais domésticos. Vamos falar das luas Io e Encélado. É verdade. Chove aqui no Porto, muito vento, frio, algum frio, e nós vamos para as antípodas de tudo isto. Vamos para a lua Io, é a lua mais próxima de Júpiter, e é uma lua muito curiosa porque é o sítio mais vulcânico de todo o Sistema Solar. Para teres uma ideia, estão constantemente pelo menos 100 vulcões ativos nesta pequena lua de Júpiter. As imagens que nós estamos a ver são imagens de várias missões ao longo do tempo. Repara que aquilo quase parece uma pizza enorme, com a quantidade de cores diferentes. Nós temos ali, estas cores denunciam aquele material que é injetado pelos vulcões. Tocam os vulcões aqui na Terra. Nós temos ali muito enxofre, temos ali muito plasma, temos ali todo aquele conjunto que nós estamos habituados a ver também nos vulcões aqui na Terra. A notícia extraordinária é que agora, mais recentemente, foi detectada uma explosão invulgarmente poderosa
num dos vulcões de Io. E os astrónomos estavam particularmente interessados em perceber como é que esta explosão, particularmente violenta, afetou uma estrutura lindíssima chamada o Touro de Io. O Touro é uma espécie de uma estrutura de donut que circula Júpiter, o gigantesco Júpiter, e que é formado precisamente por estes vulcões do pequenino Io. Para quem está lá em casa a perguntar, mas como é que esta Lua é tão infernal? Bom, é que por um lado tem a gravidade o mais maciço dos planetas, Júpiter, e por outro lado tem duas luas, as luas Ganimedes e Europa, que também com a sua massa agitam gravitacionalmente Io e, portanto, aquecem muito o seu interior da origem de tudo isto. Bom, o estudo diz que, mesmo esta explosão poderosa, olha, nesta imagem muito curiosa de infravermelho, cada pontozinho, Cristiana, é um vulcão em atividade. Nesta Lua Io. E, portanto, este estudo diz que mesmo este touro, este donut de plasma que Io provoca em Júpiter, não foi propriamente muito abalado com esta explosão dantesca. E, portanto, isto ajuda-nos também a perceber que este touro de plasma é capaz de ser muito mais eficiente do que aquilo que nós pensávamos a dispersar precisamente esta atividade vulcânica poderosa de Io. Isto também é muito importante, porquê? Porque nós temos uma missão, a NASA tem uma missão nesta zona, Juno. E, portanto, a Juno vai também tentar perceber se a explosão, os materiais químicos que fizeram parte desta explosão são, de alguma forma, diferentes daqueles que nós já conhecemos em Io. Isso ajuda-nos também a perceber o próprio dinamismo desta Lua absolutamente fascinante de Júpiter. E de uma Lua de Júpiter vamos para uma Lua fascinante de Saturno. Damos um salto até Encélado. Encélado é uma das luas preferidas dos astrobiólogos, porque é uma daquelas luas que pode ter ali condições para ter vida no seu interior. Encélado é o reino do gelo e da água, é o oposto de Io. Tem uma crosta gélida, gelo muito duro, pode ter entre 5 a 10 km de profundidade, e nós sabemos que por baixo existe um oceano de água salgada, líquida, portanto tem que estar a uma temperatura, portanto é também aquecido, e nós sabemos isso porque à superfície de Encélado nós já fotografámos plumas de água salgada a serem injetadas a partir da própria superfície de Encélado. E, portanto, a questão que se coloca é, portanto, temos água, temos minerais, porque é água salgada, temos energia, temos uma certeza muito grande que no chão deste oceano, o oceano tem pelo menos 12, 15 km de profundidade, há fontes hidrotermais. E repara, na Terra, nós conhecemos fontes hidrotermais que têm à sua volta o quê? Biologia. Tem organismos que não utilizam a luz do sol para ter energia, não utilizam fotossíntese, mas sim as reações químicas que se dão nas fontes hidrotermais. E, portanto, Encélado sempre foi esta curiosidade de, bem, nós temos ali todas as condições para que a vida apareça tal como aconteceu na Terra. E agora este novo estudo diz o seguinte, bom, se calhar nós não precisamos de mandar um robô para o interior deste mar para sabermos se há vida ou não. Basta analisar com cuidado estas plumas de vapor de água que são atiradas. E então esta equipa fez um estudo sobre qual é que seria a quantidade de células e de material orgânico que poderia ser injetado numa pluma deste tipo. O resultado teve piada. Disse o seguinte, o resultado. Talvez o máximo que conseguiríamos ver era a biomassa equivalente a, imagina, uma pequena baleia neste oceano. Por um lado, isto é desanimador. Por outro lado, diz este estudo que, mas atenção, nós já temos tecnologia suficiente nas nossas missões atuais para que, se uma missão passar por uma dessas plumas, nós mesmo assim, com uma biomassa tão pequenina, nós já temos tecnologia suficiente para detectar essa biomassa. E, portanto, dizem estes cientistas que nós, obviamente, podemos arranjar uma maneira de ir para aquele oceano. Com robôs é muito complicado do ponto de vista tecnológico, mas os nossos sensores, os nossos instrumentos nas missões espaciais já conseguem, mesmo assim, detectar eventuais indícios de vida em Encélado. Eu faço sempre questão de realçar isto. Eu não estou a dizer que há vida em Encélado. Estamos a dizer que existem condições para albergar um tipo de vida que nós conhecemos também aqui na Terra. E para terminar, Miguel, os dois temas finais, uma imagem e um vídeo. Nós temos uma tradição aqui no Última Fronteira que é sempre assinalar e recordar quem parte daquela geração de ouro que foi a geração Apolo, os astronautas que
foram à Lua, ou pelo menos tudo fizeram para que outros fossem à Lua. E esta semana, na passada quarta-feira, dia 4, desapareceu mais um astronauta da Apollo, Walt Cunningham, aos 90 anos. Este cavalheiro que nós estamos a ver aqui na imagem, e ele participou na Apollo 7. A Apollo 7 é uma missão que é sempre desvalorizada, mas foi fundamental, foi a primeira missão com tripulação do programa Apollo. E, portanto, este astronauta foi fundamental também para o sucesso da Apollo. E a outra imagem, nós temos um cometa que anda por aí, salvo seja. É visível nas primeiras horas da madrugada. Estamos a falar do cometa C 2022 E3 ZTF. Claro que a meteorologia não nos permite ver este cavalheiro, mas olha, este cometa vai ter a sua máxima aproximação à Terra dia 1 e 2 de fevereiro. E só para teres uma pequena ideia, ele demora muito tempo a dar a volta ao Sol, cerca de 50 mil anos. Quer isto dizer que este cavalheiro com aquela cor verdinha linda, a última vez que cá esteve, quem o viu foram os primeiros Homo sapiens, ou os últimos neandertais. E, portanto, nós estamos sempre disponíveis para receber estes convidados. Muito bem. Miguel, obrigada. Até ao próximo domingo.